Ei, pessoal, estou de volta com mais uma fofoquinha astrológica. Hoje quero olhar aqui o mapa de uma pessoa que está dando o que falar no Brasil, né? Que está na boca do povo, uma pessoa super polêmica, que cada vez é uma polêmica diferente que ela está entrando. De quem será que eu tô falando? Virgínia Fonseca. Vamos aqui adentrar no mapa astral dela, no mapa natal dela, ver o que que esse mapa fala da personalidade dela e das previsões para ela, né? Entender melhor o que que a astrologia fala dessa relação conturbada com Vini Júnior, dessas polêmicas que ela se envolve com casas de aposta, né? Com as famosas Bet, dessa nova fase dela, né? Ela virando global aí, de amizade, né? De TTT aí com Luciano Huck. Vamos ver o que que a astrologia vai mostrar pra gente? Então vem comigo, me chamo Dani Martins, eu sou astróloga clássica, bora juntos! Então aqui, pessoal, a gente vê o mapa de nascimento de Virgínia. Encontrei na internet, né? Quem for fã dela aí, que não é o meu caso, pode me confirmar talvez aqui nos comentários, né? Encontrei a informação de que ela nasceu em 6 de abril de 99, às 10 horas da manhã, em Danbury, lá na Connecticut, lá nos Estados Unidos, tá? Então, Virgínia é uma ariana, né? Muito ariana. Além do Sol em Áries, ela tem o Júpiter em Áries, né? Então, essa força inovadora, essa força de inícios, essa força de pegar as coisas ali quando tudo é mato e transformar e construir coisas, né? E fazer e acontecer, e se jogar com coragem, empreender e liderar, isso é com ela mesmo, né? E das poucas coisas que eu sei da Virgínia, essa certamente é uma das que eu sei, né? Essa empresa dela, o Ipink, enfim, várias outras coisas que ela faz, a gente vê aqui essa vibe ariana dela aqui muito forte, né? A gente vê aqui também que a Virgínia tem um ascendente em Gêmeos, né? Que dá um dinamismo muito grande, uma pessoa com uma vida social muito agitada, né? Sempre rodeada ali de pessoas, cada hora no lugar. Isso também é uma coisa que a gente sempre vê notícia, né? Sobre ela, que ela tá sempre andando com amigos, cada hora ela tá num lugar do mundo diferente, né? Esse ascendente aqui em Gêmeos fala bastante disso. Uma pessoa também voltada para a comunicação, né? E a gente vê isso na Virgínia também, afinal de contas, ela é uma digital influencer, né? Então ela tem essa parte da comunicação muito forte mesmo, e muito provavelmente ela deve fazer, né, aperfeiçoar essa parte dela aqui, não sei bem dizer como, né? Mas ela já nasce com essa capacidade, né, intrínseca a ela. Embora, né, ela tenha o Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, ela tem o Mercúrio em Peixes, né? Peixes não é um lugar que Mercúrio gosta muito de ficar, né? Peixes ali é o fundo do oceano, vamos pensar assim, né? No oceano tudo se mistura. E Mercúrio, ele gosta de segregar as coisas para melhor analisar, né? Então ele separa, ele segrega, né? Ele faz ali, separa o joio do trigo. E quando ele tá ali em Peixes, tudo fica muito misturado, muito enevoado, né? Então isso atrapalha um pouco as funções mercuriais, né, do pensar, do intelecto também. Só que eu vejo que ela é bastante esperta, né? Essa esperteza aqui pode ser concedida, que escorregadia, uma esperteza até intuitiva, né? Ela trabalha essa esperteza da Virgínia, eu percebo que é muito intuitiva, ela sabe ali como fisgar a audiência dela, como falar com o público dela, né? E tanto esses gêmeos aqui quanto esse peixes tem essa capacidade adaptativa, né? De adaptar ali a quem que tá ao público que está escutando ali naquele momento ela, né? Então tem também aqui uma certa malandragem assim por trás, tanto aqui desses gêmeos quanto também desse Mercúrio aqui posicionado em peixes, né? E isso é uma coisa também que eu vejo forte na Virgínia. Esse gêmeo aqui também no ascendente para ela dá essa linguagem popular dela, né? Uma linguagem acessível, né? Que atinge as massas, né? Uma pessoa mais aí do povo. E com esse Mercúrio, que, como eu disse, rege esses gêmeos aqui na 10, levando isso aqui para os olhos, para um lugar de destaque, sabe? Ela tem aqui esse lado da comunicação, essa fala, essa linguagem popular, né, da massa da Virgínia, é realmente muito reconhecido pelo público. É uma das coisas que muito provavelmente é o que prende mais esse público a ela. É como se ela tivesse aprendido a falar a linguagem que o povo sabe falar, sabe? E junto aqui esses gêmeos com esse Ares, né? Essa pessoa que tem muita energia, né? Que ela não cansa, né? Ela é imparável, incansável, né? Tá a todo momento movimentando, né? A gente vê aqui também que a Virgínia ela tem uma lua natal
em Sagitário, então tá falando aqui de uma pessoa que é meio zoeira, essa lua aqui em Sagitário fazendo uma harmonia com esse Áries, falando que não leva as coisas tão a sério assim, pelo menos, né, ali mais na superfície, né, uma pessoa mais brincalhona, da farra, né, que gosta muito de viajar, e como eu disse, a gente vê cada hora ela no lugar do mundo. A lua também, ela é o representativo da mãe, né? E também já tive notícias que ela tem uma mãe muito divertida também, né? Aqui em Sagitário, Sagitário do exagero, também falo de Sagitário, é um signo regido por Júpiter que gosta, né, de um golo, né? Diz que a mãe dela gosta de ferver umas pingas aí, meio que a irmã perdida aí do Leonardo, ex-sogro dela, né? Gosta muito de umas birita, então esse aqui também é check para ela. E também não podemos deixar de observar esse lado taurino da Virgínia, vejo também bastante isso da Virgínia. As poucas coisas que eu vi, né, de quando ela tinha o relacionamento com o Zé Felipe, tinha ali uma certa dureza com ele, uma certa seriedade, uma certa sobriedade, talvez até ela se mostrava um pouco, muitas vezes, incomodada com algumas coisas ali do Zé Felipe, então esse touro aqui trazendo essa seriedade, né, para ela, de vez em quando ela, eu não sei se aquilo ali era bem de ciúme ou uma questão de posse, mas de vez em quando eu percebi essas nuances na Virgínia, né, ela tem uma Vênus natal em touro, então fala aqui que é uma pessoa ali em algum lugar tem um certo sentimento de posse, uma necessidade de controle, às vezes, até quando ela era mais nova, embora ela ainda seja bem nova ainda, ela tem 27 anos, né, acabou de fazer 27 anos, mas como aí ela já experienciou bastante coisa já nessa vida, às vezes essa parte do ciúme, da posse, já tenha ficado um pouco de lado, mas não sei. Eu percebo a Virgínia muito territorialista. Ela tá sempre querendo demarcar ali o lugar dela, né, as posses dela. Percebi ela fazendo isso muito com o Vini Júnior também, né? Ela já vai entrando, já vai ali tomando posse ali de tudo. Esse closet é meu, é aqui que eu vou fazer minha publi, dos meus body splash, etc e tal. Isso também pode estar associado aqui, né? A essa força taurina da Virgínia, né? Também essa Vênus em touro aqui pode dar esse lado sensual, então, que muitas pessoas leem como bonito, né? Embora na minha concepção de beleza, eu não, hoje em dia, né, após tantos procedimentos, eu não consigo mais, né, vê-la dessa forma, mas ela, né, originalmente, antes de tantos procedimentos, assim, uma mulher muito bonita, né, com aquelas curvas naturais, né, bem Vênus de Milo mesmo, ela tinha aquela pegada, então ela tinha essa Vênus natal dela ali, bem cravada no corpo dela, hoje já muito modificado, através de tantos procedimentos, né, que ela já fez de beleza, intervenções de beleza que ela fez no corpo dela. E a gente vê, né, que essa Vênus, que também é significativo das relações, das nossas relações, inclusive das relações afetivas e tudo, essa Vênus está pertinho de Saturno. Saturno que fala de um limitador. Isso aqui está dizendo que com o passar da vida, a Virgínia, querendo ou não, ela vai ter que amadurecer a forma dela de se relacionar, né? Daqui a pouco aí, lá para 2028, ela vai começar um retorno de Saturno, né? Se ela não aprender daqui até lá por amor, vai ser pelos cascudos que ela vai levar aí de Saturno, quando ali em 2028 ele começar a fazer o retorno de Saturno dela, a gente sabe? E aqui me chama muita atenção alguns pontos aqui, sabe? Dessa dupla aqui em touro. Esse Saturno e essa Vênus estão na casa 12. Casa 12 é muito forte para Saturno. E o fato deles estarem na 12, isso aqui indica que parte importante do poder da Virgínia, dos recursos, né, materiais dela, ou até mesmo dos próprios relacionamentos dela, né, uma vez que a gente está falando de Vênus aqui, parecem operar nos bastidores, ali atrás das coxias. Tem muitas coisas que o público não vê. Né, pelo menos a grande parte do público, né? Então ali o que fica na frente ali das cortinas desse palco da vida parece que tem mais força, que meio que hipnotiza essas pessoas, que fazem até elas esquecerem o que pode estar ali por trás de tudo isso ali nas coxias, que está fazendo aquilo de fato acontecer, né? As linhas que estão mexendo, essas marionetes assim, que estão mexendo esses atores aí nesse palco, ficam meio invisíveis para esse público, sabe? Mas tem uma forte indicação de que o que acontece aqui nesses bastidores, essas coisas escondidas, que são feitas escondidas até mesmo do público, elas têm um papel aqui, é isso aqui que tem um papel decisivo na vida dela e na trajetória. Então não é tanto o que a gente vê, sabe, acontecendo, como por exemplo, essa confusão dela com o Vini Júnior, né, que parece que ele se envolveu com mulheres, né, lá, e aí que levou ela a romper esse relacionamento, ou seja, tem as
tem aí o burburinho de que houve traição, é isso que a gente vê. Mas ali por trás dos bastidores acontecem muitas outras coisas mais, né? Até talvez divergentes disso, talvez os reais motivos, por exemplo, desse término aí com o Vini Júnior ou de outras coisas que acontecem na vida dela, não é tanto ali o que ela mostra pro público, né? Tem muitas coisas aí por trás, sabe? E a gente vê aqui que essa dupla, então, em touro aqui, está sofrendo uma oposição de Marte, que está aqui em Escorpião, na casa 6 dela, né? Então, isso aqui está falando, inclusive, de conflitos ocultos, muitos conflitos que a gente não vê, né? Que às vezes nem percebe, rivalidades também que ela enfrenta nesses bastidores, nas coxias, talvez até rivalidades. Que ela só vai perceber depois, até mesmo ela. Também fala de muita disputa de poder, aí um pouco do que a gente vê e muito que a gente não vê, sabe? Fala também de possível tensão com empregados, esse Marte aqui na 6, né? Ou com os subordinados, né? Com as equipes dela e tudo mais. Parece que tem, que talvez a gente nunca tenha ouvido falar, mas pode ser que ali por trás não seja também esse conto de fadas todo, pode ser que ela tenha um tratamento com essas pessoas muito diferente do que aparenta. Enfim, talvez até aparente, não sei porque eu não sigo ela nas redes, não sei bem, mas pelo menos nunca ouvi falar de polêmica nessa direção. Mas essa confusão aqui de Saturno e Vênus com esse Marte fala de uma vida marcada por crises, né? E por enfrentamentos nos bastidores, tá, pessoal? E aí, pessoal, tem outro ponto interessante aqui para falar desse Saturno. Ele está conjunto a uma estrela fixa chamada Xeratã. Ela é o chifre esquerdo do carneiro, sabe? É uma estrela de terceira grandeza, uma estrela da natureza de Marte e Saturno, sabe? Então, isso potencializa o fator maléfico, né, de Saturno. O pessoal que já me acompanha aqui há mais tempo sabe que na astrologia clássica a gente tem agrupamentos de planetas, né? E temos dois planetas maléficos, assim como temos dois planetas benéficos, né? Isso não quer dizer que os planetas maléficos, que seriam Saturno e Marte, trazem só coisas ruins, absolutamente não é isso. E muito menos que os planetas benéficos trazem só coisas boas, né? Mas as promessas os assuntos desses planetas que são ditos de maléficos são da natureza mais difícil. Então, por exemplo, Saturno ele rege a morte, né? E a gente associa isso ao malefício, porque é o interrompimento da vida, né? Enfim, e por aí vai. Né? Então, essa estrela ela potencializa então esse caráter maléfico, esse caráter autoritário, esse caráter ceifador, né? Devorador de filhos aí desse Saturno, né? E que vem aqui em conjunção com essa Vênus aqui. Né? Isso aqui me dá uma pista grande de uma pessoa que vai ter aí problemas relacionais durante a vida mesmo. Né? Relações que vão sendo cortadas, relações que, com muitas coisas no bastidor, né? A casa 12 também, por exemplo, é a casa dos inimigos ocultos, né? A casa das traições, dos movimentos que acontecem, como eu disse, na coxia, né? Então, isso pode ser traições também, pode ser que ela, né, se envolva em traições, ou ela passe por traições, como, por exemplo, o que está sendo dito aí na boca, é o que está na boca do povo, né? Sobre o término dela com o Vini Júnior, que ele teria traído ela. Eu não sei o motivo real que ela separou do Zé Felipe, mas acredito que não tenha sido traição, né? Mas essas relações aqui, elas acontecem com muito mistério, com muita coisa ali por trás dos panos, sabe? E essa estrela Xeratã, então, ela vem reforçando, né, a possibilidade de episódios de rupturas relacionais ao longo da vida. Teve uns boatos aí, quando ela parou de fazer o programa dela no SBT, né, com aquele amigo dela, se eu não me engano, ele chama Lucas, né, teve um burburinho, né, de que tinha sido uma ruptura. Então, ruptura não só de relacionamentos amorosos com parceiros, né, conjugais ou com namorados, assim, né? Com outras relações afetivas ou relações de trabalho também podem estar passando, né, por essas rupturas. E também essa estrela Xeratã aqui, ela fala de escândalos, uma vida marcada por escândalos. Isso é check também, por controvérsias, né? Por ações controversas, ainda mais potencializada que por conta desse ascendente em Gêmeos rigido, por um Mercúrio em Peixes, como eu disse, né? Ou então também marcada por conflitos aí, né? Que vêm a público, enfim, que acontecem mais profundamente nos bastidores, mas que acaba vindo a público também, como em formas de escândalos, né? Então esse é só o começo.
tudo indica que é só o começo, sabe? De uma vida aí, ainda de muitas coisas que vão acontecer. Acho que a Virgínia tem potencial de ser muito notícia ainda. A gente muito provavelmente vai ouvir muito falar dela ainda. E então esse conjunto, essa turminha aqui, né, na Casa 12, né, falando em oposição com esse Marte, falando aqui de uma vida ah, é, que nos bastidores acontecem muitas disputas, né? Uma vida com bastantes adversários, pessoas ali querendo puxar o tapete dela também, uma vida que vai passar por momentos de crise muitas vezes, como eu disse, 2028 tá logo aí, né? Muito provavelmente vai vir uma grande crise aí para a Virgínia quando ela começar o retorno de Saturno dela, né? E também uma vida marcada por articulações ocultas, sabe? Que tem um papel muito relevante, né? E como ela é uma pessoa pública, isso acaba que vem à tona também. Então, o meu palpite aqui em relação a essas bets aí, inclusive agora nesse período que Júpiter está nos céus, desde junho do ano passado até junho desse ano, de 2026, ele está fazendo no céu um trânsito em Câncer. Júpiter é um planeta que aí ele é o benéfico, em Câncer ele fica fortíssimo, fazendo um trânsito na casa 2, a Virgínia, ela está ganhando rios de dinheiro, tá, gente? Rios de dinheiro, né? E acredito que também, muito provavelmente, por conta desses envolvimentos escusos aí, né? Desses acordos por trás, né? Da coxia que a gente não tem acesso, provavelmente em relação a essas bets e tudo mais. Então, talvez aí no retorno de Saturno dela, isso aí fique em evidência, sabe? A casa 12 também fala a casa do confinamento, e do confinamento não só de Big Brother, né? Confinamento por conta da força da lei, né? Não sei, não entrei aqui nas análises para esse futuro um pouco mais distante da Virgínia, né? Mas isso aqui me chamou muita atenção. Isso aqui é uma coisa para a gente observar aí nos próximos tempos e a gente vai sempre vindo aqui nesse chat para trocar ideia, tá? E quem sabe mais tarde faço um vídeo a mais dela. E, pessoal, como vocês já sabem, eu gosto muito de fazer aquela pirâmide, né, das técnicas preditivas, que começa com as direções primárias, passa para Firdale, depois vem para Profecção, e aí a gente entra na Revolução Solar. Só que eu não quero gastar, eu nem posso, eu não tenho tanto tempo assim para gastar aqui com esse vídeo, mas eu quero concentrar rapidamente em alguns pontos aqui. A Virgínia, ela está numa direção primária de Mercúrio e Sol desde 2024, tá? Ela dura até 2027. E de fato, que foi ali em 2024 que eu comecei a ouvir mais falar de Virgínia, que ela foi aparecendo para mim nas minhas redes sociais, eu nunca tinha ouvido falar dela antes, sabe? E uma direção primária de Mercúrio e Sol, ela fala de aumento de poder, aumento de posição, fala de que o status da pessoa, ele se eleva, né, fica mais evidente, fala que a pessoa aumenta os seus bens, né, então ela tá nesse período, né, um período também que fala de liderança e de autoridade sobre um certo grupo de pessoas, que deve ser, né, esses fãs mais fãs dela mesma, essas pessoas que tem ali, que são os seguidores dela, né, sobre os quais ela tem influência, então essa autoridade pode ser também traduzida como influência. E também as direções primárias de Mercúrio e Sol, veja bem, ela fala que é um período que a pessoa pode ser elogiada por sua opinião. Bom, não vou ser eu que vou elogiar a opinião nenhuma de Virgínia. Acho que quem já me acompanha aqui já faz um tempo, já sabe um pouquinho da minha linha de pensamento, mas, né, ela tá com uma opinião relevante ao ponto, né, de estar começando a se tornar global, assim, a entrar aí, a permear, né, a se infiltrar aí na Rede Globo. Parece que ela vai fazer a cobertura da Copa pro Domingão do Hulk, né? Então quer dizer que a opinião dela tá valendo alguma coisa, ela vai ter um espaço no horário nobre de domingo da Rede Globo de televisão, né? Então me parece que essas direções primárias aqui, check, né? E ela tá numa firdária aqui que já vai começando o trem a meio que degringolar, né? Ela tá numa firdária de Mercúrio e Marte. Isso começou ali em setembro de 2024 e vai até julho desse ano, daqui a pouquinho acaba. Sabe? Quando esses dois juntam, é um pouco complicado. Porque esses dois juntos aqui é malandragem pura, tá, gente? Mercúrio, ele é muito lido como ladrão, Marte também, enfim. Os dois juntos, assim, eles fazem um estraguinho, sabe? Então, durante essa fidária de Mercúrio e Marte, o que a Machar diz, né? Ela diz que o nativo, ele lutará ou vai discutir com alguém, né, que tem um poder inferior ao dele, e precisará se refugiar, pedir refúgio ou ajuda, né, para pessoas com poder, né? Então aqui talvez essa luta, essa discussão com essas meninas que vieram de Piracicaba, que Vini Júnior levou lá de Piracicaba diretamente para Madrid, né? Porque teve esse boato, foi por conta disso que eles separaram.
né? E aí fala que a pessoa se procurar abrigo, a ajuda de pessoas que têm poder. E aí a gente vê, né, a Virgínia anunciando ali nos stories dela o término, e não apenas Luciano Huck, como Angélica, né, fazendo uma chamada de vídeo, fazendo ali, prestando solidariedade para ela, tirando print de uma chamada de vídeo e colocando ali nos stories também, né? Então, essas pessoas poderosas aí abrigando ela, né, tipo, ficando do lado dela, né, fala que também durante a fidelidade de Mercúrio e Marte, o nativo cai em tribulação após tribulação. Então a gente teve aí durante esse período, né, de 24 para cá, a separação com o Zé Felipe, teve a CPI das Betes, né, e ela vai ficando cada vez mais conhecida. Teve esse envolvimento com o Vini Júnior, um começo atribulado e um final mais atribulado ainda, mas com promessa de que será resgatado sempre dessas tribulações e saindo sempre vitorioso sobre o inimigo, né? E também fala da possibilidade que se ela tem alguma sociedade com um homem, né? Este homem o trairá o nativo, né? Eu não sei se ela tinha alguma sociedade com o Vini Júnior, não duvido, sabe? Talvez aí nas questões da Beth, não sei, né? Mas que haveria uma traição também aí nesse meio, tá? Durante essa firdária. E, pessoal, então falei de direções primárias, de firdária. Agora eu vou falar então da profecção. A Virgínia, com 27 aninhos, entrou numa profecção de casa 4. Casa 4 é a casa dos fins também, sabe? Ela também pode ser considerada a casa da morte, porque é a casa dos fins, né? É onde se termina uma coisa e começa outra. Então, esses fins e esses inícios até que se misturam. Então, de certa forma, fala de um luto também, fala de separações, ou fala de inícios de novos empreendimentos, de novos caminhos, né, sejam profissionais ou não. Então a gente vê, então, ela entra, então, nessa profecção de casa 4 dela, no último aniversário, dia 6 de abril, logo depois o que ela faz? Um encerramento de uma relação com o Vini Júnior, no meio desse caminho também, ela faz ali ela é convidada por Luciano Huck para poder já ir se infiltrando na Globo, né, fazer uma participação ali aos domingos, na cobertura da Copa, enfim, então, isso aqui é falando de novos inícios, né, novos caminhos profissionais se abrindo para Virgínia, então ela está no ano de casa 4. A gente pode ver, inclusive, mais movimentos de finalizações aí durante esse ano dela e outros de novos inícios também. Pode ser que ela encerre algumas parcerias ou que encerre algumas empresas que ela tem e inicie outras, sabe? Ouvi ventilando uma informação que ela tem ido muito para Dubai, que talvez ela esteja querendo abrir algum negócio em Dubai, então pode ser que seja, inclusive, nesse ano, se isso for verdade, sabe? E aí, pessoal, agora eu coloquei aqui o que está faltando, a Revolução Solar da Virgínia, né? Aqui à esquerda, o mapa natal e aqui à direita, a Revolução Solar. A gente vê aqui, ó, que a casa 4 natal, né, que é a profecção dela em Virgem, né? A gente vê que a casa 4 vai para lá na 11. Então, isso aqui está falando, então, da possibilidade, realmente, reforçando aquilo que eu falei, da possibilidade de encerramento de projetos e sonhos, e também de inícios de novos projetos e sonhos. Pode também haver rompimento, finalizações de amizades, inícios de outras, e também pode ser que esses encerramentos aqui prometidos pela 4 seja com patronos também, com patrocinadores, pode haver algum encerramento com alguns, e início com outros, né? Isso aqui reforçando mesmo que a gente, inclusive, já estava vendo. Eu não tinha aberto antes o mapa, eu tô abrindo aqui ao vivo com vocês a Revolução Solar dela, não tinha avaliado antes. A gente vê aqui que o ascendente da Revolução Solar é em Escorpião, ou seja, sobre a casa 6 natal. Então, essa relação dela com os subordinados dela está em evidência. Há também as questões de saúde física da Virgínia. Isso aqui estava muito salpicado, tá, gente? Coisas da saúde física da Virgínia aqui, ao longo de toda a leitura que eu fiz. Eu só não fui trazendo para vocês. Mas agora, vendo que esse ascendente do ano cai lá na casa 6 natal, é importante que ela tenha atenção à saúde dela, tá? Especialmente, talvez, a saúde sexual, assim, do genital, sabe? Os órgãos sexuais, né? Os órgãos reprodutivos também. Ela poderia ficar de olho nisso, sabe? Ela tem um cuidadinho a mais com a saúde, trabalha muito, viaja muito, curte muito a vida, é bom ela estar de olho, faz uso, né, de muito, consome muitos produtos para poder manter o corpo, enfim, faz muitos procedimentos, é importante que ela tenha mais atenção à saúde esse ano. E também o que me chama atenção aqui é que a gente vê, ó, tá vendo que Marte, que inclusive é o regente do ascendente do ano, né,
Marte, inclusive, que mora na casa 6 natal da Virgínia, que está ativado aqui nessa revolução solar, esse Marte está em peixes, pertinho de Mercúrio, né? Inclusive fazendo ingresso sobre o Mercúrio natal da Virgínia, né? E isso aqui reforça, inclusive, sabe que eu falei que a junção de Marte e Mercúrio é sempre complicadinha, que esses dois são bem safadinhos juntos, sabe? Então, isso aqui fala da promessa para esse ano dela de que vai passar por falsidades e traições, né? Ela mesma pode ser falsa e trair algumas pessoas, não só para com ela, sabe? Mas que ela também pode passar por vergonha, ela também pode passar por alguns escândalos, né, ou sofrer, tipo, algum tipo de vergonha, alguma mancha na sua imagem pública relacionada a atos ocultos, sabe, a fraudes, a perjúrios. Então, talvez aí esses assuntos que ficam bem nos bastidores, por exemplo, dela com as Beths, inclusive agora reforçada por essa amizade da Virgínia com o Luciano Huck, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, me deixou assim quando eu vi, né? E agora a astrologia reforçando. Então pode ser que a gente veja aí alguma coisa nesse sentido também, né? Que esse ano tem aí, além dessa traição aí que aconteceu, provável traição, né? Suposta traição que aconteceu aí do Vini Júnior, pode ser que a gente veja outras por aí. Inclusive atos ocultos vindo e fraudes vindo para saindo da coxia, né? Não duvido nada, tá? Vindo da Virgínia, não duvido nada. E, inclusive, essas questões, né, de bastidores que podem vir a público, essas traições, né, vindo a público, reforçado, inclusive, pelo fato da Vênus, né, na Revolução Solar da Virgínia, está na 7, tá vendo aqui em touro na 7, né? Ou seja, a 12, Natal, que é a casa dos inimigos ocultos, do que está na coxia, vindo para público. Muita coisa aí desses bastidores de Virgínia vão vazar, tá? Vão vazar por algum buraquinho. Vai ter aí santos anjos do Senhor que vão furar aí essas cortinas desses bastidores daí da Virgínia e vai jogar o holofote de trás pra frente. A gente vai ver muita coisa aí, tá, gente? Isso aí é promessa de astróloga. Me cobra depois. Bom, pessoal, era tudo isso que eu tinha preparado para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, espero a presença de vocês aqui nos comentários. Vamos fomentar aqui essa conversa. Me apresentem aqui pontos que não deu tempo para eu falar no vídeo, que passou desapercebido para mim. Você que é entusiasta da astrologia também. Adoro quando vocês abrem aqui o campo de visão, abrem o diálogo e enriquecem esse vídeo através dos comentários de vocês, tá, turminha? Espero vocês então nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!